Calma, galera. Vocês estão me dizendo que o cara perguntou abertamente se a gente acha que ele é burro de ir para um país em guerra. Justo ele, que acabou de ir para um país em guerra. E aí agora ele quer saber a nossa opinião. Se a gente acha que ele é burro de ir para um país em guerra. Um político está perguntando se a gente, povo, o prefeito de BH quer saber se a gente acha que ele é... Deixa eu conferir se eu entendi, para não correr o risco de eu falar alguma coisa errada, tá? Ele perguntou, logo a gente pode responder se a gente acha que ele é burro de ir para um país em guerra logo depois dele ter ido para um país em guerra. É isso mesmo? Tá. Alguém confere com o jurídico se eu posso responder isso, por favor? Eu sei que ele é que perguntou, Cláudio, mas ele é político. Eu lá sou otário de confiar? Se eu acho que ele é burro de ir para um país em guerra, eu não acho. Eu só fico tranquilo, porque ninguém aprovaria uma pergunta dessa. Mas também, não importa, né? Até porque já tinha a recomendação do Itamaraty de não ir para lá. Porque Israel, basicamente, meio que tá sempre em guerra. E mesmo assim ele foi. E aí, para quem questionou por que ele foi para lá, ele rebateu perguntando se acham que ele é burro de ir para lá. Entendi. Ele ainda falou que achava que a viagem seria tranquila. Pô, aí não, né? E ele quer saber se a gente acha. Baseado em que ele achava isso? Não importa. Qualquer que fosse a justificativa dele para achar isso, continuaria sendo absurdo. Tipo, mesmo sabendo dos ataques de Israel na Palestina, ele foi. E ele não considerava guerra. Tá mais para massacre, realmente. Mas ele falou que achou que seria tranquilo, porque ia passar longe da faixa de Gaza. Então ele meio que sabia que Israel estava atacando outro país. E mesmo assim ele perguntou, e para sair de Israel eles ainda tiveram que pagar R$550 cada um, para pegar um busão e atravessar uma ponte. Mas a pergunta dele, a grande dúvida que passou pela cabeça dele, o maior questionamento que lhe veio à mente, é se a gente, que não foi para um país em guerra, acha que ele, que foi para um país em guerra, seria burro de ir para um país em guerra? É uma pergunta retórica, quando a pessoa pergunta, mas não espera a resposta. Porque às vezes a gente faz perguntas para as quais a gente já tem a resposta. Vai ver, ele perguntou, mas ele sabe? De repente ele só queria puxar assunto também, não sei. Pode ser que ele tá carente porque ficou lá preso num país em guerra, ou então ele quer ouvir elogio, o que eu sinceramente acho difícil nesse caso. Bem difícil. Tipo, muito difícil alguém elogiar. Pra não dizer impossível. Eu até diria impossível, mas tem muita gente burra por aí hoje em dia. E não tô nem falando de quem vai pra um país em guerra, já que o nosso jurídico ainda não respondeu. Inclusive, nunca vi demorar tanto pra falar sim ou não. Eu não vou nem falar que eles estão de má vontade para não ser processado por eles. Ou então ele mesmo tem medo de responder a própria pergunta. Porque se deixar a gente responder, melhor ele tá com a terapia em dia, viu? Porque eu tô aqui esperando o jurídico, mas nem todo mundo vai ter essa mesma paciência. Arrisco dizer que nos comentários aqui já vai ter gente respondendo a pergunta. Só fico tranquilo porque eu não sou ele.